Estamos interpretando fórmulas da lógica proposicional. Portanto, estamos falando sobre verdade e falsidade. Mas, afinal, o que é a verdade? O que faz a verdade ser verdadeira? E como podemos distinguir verdades e falsidades? E como podemos conhecer as verdades? Se podemos, é claro. São belas questões essas. Vamos falar um pouco a respeito de tais questões. E para falar um pouco a respeito dessas questões, vamos seguir mais ou menos as ideias de Bertrand Russell. Ideias que estão apresentadas no livro Problemas da Filosofia. Conforme o ponto de vista de Russell, há uma diferença fundamental entre o conhecimento das coisas e o conhecimento da verdade. O que significa isso? Vamos tentar entender isso para começar a análise da verdade, ou seja, do conhecimento da verdade. Por exemplo, posso conhecer ou não a máquina da tia Leozina? Dá uma observada lá atrás, está a máquina da tia Leozina. Posso conhecer ou não esta máquina? Mas, neste caso, não existe o conhecimento errôneo da máquina. O que significa isso? O que temos é conhecimento de uma coisa ou ausência desse conhecimento. Mas a ausência do conhecimento dessa coisa, da máquina, não é conhecimento errôneo e nem é conhecimento da não coisa, ou seja, da não máquina. Observe o seguinte, a gente pode até tirar inferências erradas desse contato, do contato que eu tenho com a máquina. Mas, sobre a existência do contato em si com a máquina, esse contato, essa existência, não é enganadora como a falsidade. O que estamos querendo dizer é o seguinte: há um dualismo na questão do conhecimento da verdade. Ou seja, eu posso conhecer a verdade, como também posso conhecer a falsidade. Por outro lado, não há dualismo no conhecimento por contato. Ou seja, se eu conheço a máquina, o dual dessa ideia seria eu conhecer a não máquina, mas isso não existe, isso não ocorre. Isto é, com respeito à verdade, podemos acreditar no que é falso, como no que é verdadeiro. Temos um dualismo. No caso do conhecimento das coisas, o dualismo não ocorre. Conhecer uma coisa não é o dual de conhecer uma não coisa. Para ficar mais claro, veja o esquema na folha. Considere a proposição Zé é educado. Podemos ter uma crença de que P é verdadeiro, como também podemos ter uma crença de que P é falso. E essas crenças são conhecimentos duais. O verdadeiro é o dual do falso. Por outro lado, posso ter um conhecimento por contato da máquina da tia Leozina. Mas nesse caso, esse conhecimento não é o dual desse conhecimento, que é o conhecimento por contato da não máquina da tia Leozina. O que seria isso? Não máquina. Contato com a não coisa. Isso não tem sentido. Então, olha, o dual aqui ocorre porque o dual do verdadeiro é o falso e vice-versa. Aqui, o dual não ocorre porque eu não tenho o dual da máquina.
E observe que o conhecimento por contato, o seu dual não é o não conhecimento, seria o conhecimento por contato da não máquina. Então, do ponto de vista de Russell, nesse caso do conhecimento por contato, os duais não ocorrem. No caso do conhecimento da verdade, ocorrem duais, conhecimentos duais. Na discussão que se segue, vamos falar de crenças verdadeiras e de crenças falsas. Crenças que falam sobre coisas que podem ser verdadeiras ou falsas. Temos que deixar claro como relacionamos tais coisas. Veja no esquema. Suponha que P represente a proposição Zé é educado. Temos uma crença sobre P. E essa crença pode interpretar P como verdadeiro ou como falso. Ou seja, a crença é algo que interpreta a proposição e tem como resultado, nesse caso, duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Isso é um conhecimento. Mas afinal, a minha crença que interpreta P, ela pode ser verdadeira ou falsa. Isso é um metaconhecimento. Em outras palavras, a minha crença que interpreta P como verdadeira pode ser uma crença falsa. A minha crença que interpreta P como falso pode ser igualmente uma crença falsa. O que significa isso? Por exemplo, se a minha crença interpreta P como verdadeiro e essa crença é falsa, isso significa que P, na verdade, é falso. Se a minha crença interpreta P como falso e a minha crença é verdadeira, então é o fato de que P é realmente falso. Então, devemos separar bem as coisas. Eu tenho a crença que interpreta a proposição em verdadeiro e falso. E então eu posso avaliar a crença que interpreta P. Essa avaliação pode me dar uma crença verdadeira ou falsa. É um metaconhecimento. Considerando tais observações, fica mais fácil entender o raciocínio de Russell. Acreditamos ou não se as coisas são verdadeiras ou não. Mas se acreditamos, é porque temos crenças que podem ser erradas ou não. Como distinguir crenças verdadeiras das falsas? Como podemos saber se uma crença é verdadeira ou falsa? Essas questões são difíceis, muito difíceis. Afinal, como saber se uma crença é verdadeira ou falsa? E nessa discussão, o que queremos analisar é algo mais simples. Por exemplo, algumas questões menos difíceis. O que queremos dizer com verdade e falsidade? Estamos interpretando fórmulas, estamos falando sobre verdades e falsidades. O que é verdade? O que é falsidade? Essa questão parece ser um pouco mais fácil do que o como obter a verdade. Que crenças são verdadeiras e que crenças são falsas? Isso é muito difícil. Para responder o que é verdade e o que é falsidade, conforme Russell diz, a teoria que construímos sobre a verdade, ou seja, a teoria da verdade, precisa ter pelo menos 3 requisitos. São eles, de forma simplificada. Toda a teoria da verdade deve contemplar, deve permitir o oposto da verdade. Ou seja, em toda a teoria da verdade deve estar ali presente a verdade e a falsidade. Além disso, para existir verdade e falsidade é necessária a existência de crenças.
E o terceiro aspecto, a verdade ou falsidade de uma crença deve depender de algo que está fora da crença, não é algo intrínseco à crença. Vamos esquematizar tais ideias numa folha. Conforme Russell, uma boa teoria da verdade deve conter os conceitos de verdade e falsidade, pelo menos. E a forma que estamos interpretando na lógica proposicional contempla a verdade e a falsidade. Além disso, só tem sentido falar de verdade e falsidade a partir de crenças. Verdades e falsidades são propriedades das crenças, não das coisas. Um terceiro aspecto. A verdade e a falsidade de uma crença é uma propriedade que depende da sua relação com outras coisas. Ou seja, a verdade e falsidade de uma crença não é uma propriedade intrínseca da crença. Depende da sua relação, da relação dessa crença com o mundo. Portanto, crença e contato são coisas bem diferentes. Por quê? Não há contato falso. E no caso da crença, é possível ter a crença falsa. Outra coisa, a verdade ou falsidade de uma crença é algo que depende do mundo. Então, no mundo de mera matéria, que tivesse somente matérias, não conteria verdades e falsidades. Além disso, a verdade ou falsidade de uma crença é algo que depende da sua relação com o mundo, é algo que a transcende, é algo que depende, digamos, de um juízo sintético, não é algo que depende apenas da estrutura da crença em si. E saber se existe essa correspondência ou não da crença com o mundo é algo difícil. E para saber se a crença é verdadeira ou falsa, dependemos dessa relação. E é claro que ela é difícil. No contexto da lógica proposicional, apresentamos uma teoria da verdade, um jeito de interpretar, uma semântica das fórmulas que contempla esses aspectos. Veja a figura. Na lógica proposicional, apresentamos uma teoria da verdade, que confere semântica às fórmulas da lógica proposicional. E essa semântica, ela estabelece interpretações que são verdadeiras ou que são falsas. Ou seja, a verdade e falsidade, como requerido por Russell, pelas ideias de Russell. Além disso, há crenças. Há crenças nas proposições, que podem ser verdadeiras ou falsas. Quem confere essas crenças? As interpretações. Uma interpretação I pode crer que P é verdadeiro, uma outra interpretação J pode crer que P é falso. Por exemplo, suponha P a proposição Zé é educado. Nesse caso, I crê que Zé é educado e J crê que Zé não é educado. Então, as crenças são expressas pelas interpretações. E o resultado dessa crença é verdade e falsidade, que, digamos, são propriedades da crença. E, para avaliar se é verdadeiro ou falso a proposição P, dependemos de uma avaliação externa, depende-se do mundo. Não é a minha vontade que determina se Zé é ou não educado. Depende de como Zé se porta no mundo. Ou seja, Zé ser educado ou não depende da avaliação das pessoas, depende do mundo. Mas é interessante pensar em crença. Olha, uma vez criadas em nossa mente, nós
não podemos tornar tais crenças verdadeiras ou falsas. Ou seja, se nossas crenças são verdadeiras ou falsas, isso depende do mundo, exceto no caso de coisas futuras que estão no domínio de quem tem a crença. Por exemplo, se tenho a crença de que amanhã irei ao teatro, eu tenho o domínio sobre isso. Amanhã irei ao teatro, de fato. Mas, no geral, as crenças dependem do mundo. Não é uma propriedade intrínseca. E o que faz uma crença verdadeira ou falsa não envolve de modo algum a mente da pessoa que tem a crença. Isso é muito importante. Por isso, mais uma vez, devemos ter cuidado com as nossas crenças. Porque, se são verdadeiras ou falsas, isso não depende de nós. Podemos estar crendo em coisas falsas. Cuidado com as suas crenças.